Projeto de Lei Municipal 02, de 23 de janeiro de 2017. Dispõe sobre medidas permanentes de prevenção contra a dengue no município de Espumoso e dá outras providências. Artigo 1º. Os proprietários, locatários, possuidores ou responsáveis a qualquer título de imóveis com ou sem edificação localizados no território do município de Espumoso são obrigados a adotar as medidas necessárias à manutenção desses bens limpos, sem acúmulo de lixo, entulhos e demais materiais inservíveis, drenados e aterrados no caso de serem pantanosos ou alagadiços, e a evitar quaisquer outras condições que propiciem a presença e a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, transmissores da dengue, chikungunya, zika vírus e febre amarela, ou de qualquer outro gênero e espécie, seja ela transmissora ou não de moléstias ao ser humano. Artigo 2º. Os proprietários de imóveis onde haja construção civil e os responsáveis pela execução das respectivas obras, públicas ou privadas, ficam obrigados a adotar medidas de proteção respeitadas as normas e posturas municipais, de modo a evitar acúmulo de água originadas ou não de chuvas, bem como a realizar manutenção e limpeza dos locais sob sua responsabilidade, providenciando o descarte ambientalmente correto de materiais inservíveis que possam acumular água, esteja a obra em plena execução ou temporariamente paralisada. Artigo 3º. Os proprietários, locatários, possuidores ou responsáveis a qualquer título de imóveis dotados de piscinas ficam obrigados a manter tratamento adequado da água, também fora de temporada, de forma a não permitir a presença ou a proliferação de mosquitos transmissores da dengue ou esvaziá-las. Artigo 4º. Em residências, estabelecimentos comerciais e industriais, terrenos e instituições públicas e privadas, ficam os proprietários, locatários, responsáveis ou possuidores a qualquer título, obrigados a manter os reservatórios, caixas de água, cisternas ou similares devidamente tampados e com vedação segura, de forma a não permitir a introdução de fêmeas de mosquitos e, consequentemente, sua desova e reprodução. Parágrafo único. No que se refere ao artigo acima, fica permitido somente para a água da Corsan. Nos demais casos, como por exemplo a água da chuva, fica proibida a coleta da mesma. Artigo 5º. No cemitério do território espumosense, não será mais permitida a utilização de vasos, floreiras ou quaisquer outros ornamentos ou recipientes que retenham água, exceto se estiverem devidamente perfurados e preenchidos com areia até a borda, evitando a possibilidade de acúmulo do referido líquido, este somente na época de finados. Parágrafo 1º. A autoridade sanitária, agentes de endemias e agentes comunitários de saúde ficam autorizados a apreender, remover e inutilizar os vasos, floreiras, ornamentos ou recipientes mencionados neste artigo, que não estiverem devidamente sem acúmulo de água. Parágrafo 2º. Só será permitido nos cemitérios flores naturais e artificiais, em vasos, somente no dia dos finados, no período de 31 de outubro a 6 de novembro, e nos dias de falecimento até 3 dias posteriores aos atos fúnebres. Artigo 6º. Os proprietários, locatários, possuidores ou responsáveis a qualquer título são obrigados a permitir o ingresso em seus respectivos imóveis dos agentes de endemias e agentes comunitários de saúde ou qualquer outra autoridade sanitária responsável pelo trabalho de controle da dengue, para a realização de inspeção, verificação, orientação, informação, aplicação química ou qualquer outra atividade específica de combate à dengue. Artigo 7º.
A desobediência ou não observância às disposições da presente lei implicará sucessivamente nos seguintes procedimentos. Inciso 1. Notificação por escrito emitida pelas agentes comunitárias de endemias e agentes comunitários de saúde do município do prazo de 15 dias para a correção. Lavratura de auto de infração com determinação a infrator para que regularize a situação, sob pena de multa nas seguintes condições. A linha A. Imediatamente em períodos de epidemia de doenças. B. No prazo máximo de 10 dias em períodos não caracterizados como de epidemias de doenças. Inciso 2º. Não sanada a irregularidade, será aplicada a multa prevista na lei. Inciso 3º. Persistindo a irregularidade, será aplicada nova multa, sendo enquadrado como reincidente. Inciso 4º. Em se tratando de estabelecimento, persistindo a irregularidade, além das multas e apreensão dos materiais, poderá ser cancelada a licença de funcionamento, interditada a atividade e a eliminação dos pontos de acúmulo de água. Parágrafo 1º. A autuação e consequente imposição da multa deverá recair exclusivamente sobre o responsável pela real e efetiva guarda, conservação e utilização do imóvel ou estabelecimento. Parágrafo 2º. Nas infrações consideradas graves, após a aplicação da penalidade de multa, poderá a Secretaria de Saúde do município, por intermédio do Serviço de Vigilância Sanitária, comunicar o fato, através de ofício, ao Ministério Público para que este adote as medidas cabíveis no âmbito de suas prerrogativas legais. Artigo 8º. Além do não atendimento de outras obrigações nela previstas, constituem infrações as disposições da presente lei. Inciso 1. A existência nos imóveis de recipientes de baixo, médio e alto risco que possibilitem a criação e proliferação de mosquitos. Inciso 2º. A recusa pelo proprietário, locatário, possuidor ou responsável a qualquer título do imóvel em permitir o ingresso dos agentes de endemias, bem como qualquer outra autoridade sanitária para fins de inspeção, verificação, orientação, informação, aplicação química ou qualquer outra atividade específica de combate à dengue. Parágrafo 1º. Constatada a existência de recipientes que possibilitem a criação e proliferação de mosquitos, serão aplicadas as respectivas penalidades. Parágrafo 2º. Sem prejuízo da aplicação da multa prevista no parágrafo anterior, poderá a Vigilância Sanitária Fiscal Municipal, sempre que caracterizada na forma definida em ato regulamentar municipal, situação de iminente perigo à saúde pública, nos terrenos baldios ou estabelecimentos onde são mantidos ou comercializados materiais recicláveis de qualquer natureza, apontados pela Vigilância Ambiental do município de Espumoso como de risco à proliferação de mosquitos transmissores de doenças, ficam seus proprietários ou responsáveis obrigados a manter os materiais sob cobertura apropriada e aprovada pela autoridade sanitária municipal, respeitada as demais normas legais aplicáveis à espécie. Parágrafo 1º. A desobediência ou não observância das exigências estabelecidas neste artigo implicará, sem prejuízo das demais penalidades previstas nesta lei, na aplicação de multa prevista nesta lei. Parágrafo 2º. Na hipótese de ser aplicada a penalidade de apreensão do material, será esta efetuada pelo Serviço de Limpeza Pública do município, que o encaminhará às cooperativas ou associações que exerçam atividades de reciclagem. Artigo 10º. É vedada, sem a prévia autorização do órgão competente do Poder Executivo Municipal,
a utilização de imóvel para depósito de materiais recicláveis. Artigo 11. Os proprietários ou responsáveis pelas borracharias, comércio de pneus, bicicletarias, oficinas automotivas, depósitos de pneus e congêneres, transportadoras ou qualquer estabelecimento que beneficie ou manipule borracha de qualquer natureza em todo o território espumosense deverão manter cobertura total para esses materiais, respeitada as demais normas legais aplicáveis à espécie, de forma a impedir o acúmulo de água e a consequente proliferação de mosquitos transmissores da dengue, sob pena de multa. Artigo 12. O Poder Executivo, através do Serviço de Limpeza Pública, fica incumbido de remover e destinar de maneira ambientalmente correta os pneus e similares que forem depositados irregularmente em terrenos baldios, beira de estradas, margens de córregos e represas, ou qualquer área não habitada do município de Espumoso. Artigo 13. Os proprietários ou responsáveis por ferros velhos e por estabelecimentos que comercializam sucatas em geral e congêneres deverão providenciar a cobertura adequada ou outros meios, respeitadas as demais normas legais aplicáveis à espécie, de forma a impedir o acúmulo de água. Parágrafo 1º. Os materiais depositados nesses estabelecimentos deverão ser acondicionados distante 1 metro dos muros de qualquer outro imóvel, de forma a permitir o livre acesso para aplicação periódica de inseticida quando necessário. Parágrafo 2º. A desobediência ou não observância das exigências estabelecidas neste artigo implicará, sem prejuízo das demais penalidades previstas nesta lei, na aplicação de multa. Artigo 14. Os proprietários ou responsáveis por floriculturas, comércios atacadistas ou varejistas de flores naturais, de vasos, floreiras ou similares, deverão adotar cobertura, respeitadas as demais normas aplicáveis à espécie, de forma a impedir o acúmulo de água nos recipientes ali comercializados, ou aqueles que permaneçam apenas para exposição. Parágrafo 1º. É proibida a manutenção de pratos ou material similar para a sustentação de xaxins, vasos ou qualquer espécie de planta, exceto se estiverem devidamente perfurados com no mínimo 3 furos e com areia grossa ou produto similar que evite o acúmulo de água. Parágrafo 2º. As bromélias, bem como qualquer outra espécie de planta que abrigue águas de chuvas ou de regas, deverão receber tratamento à base de água sanitária, na proporção de 1 colher de sopa para 1 litro de água, devendo ser regadas 2 vezes por semana, guardadas e cultivadas somente em cobertura adequada. Parágrafo 3º. O atendimento da exigência prevista no parágrafo anterior será comprovado perante a equipe municipal de fiscalização da Secretaria da Saúde, mediante a constatação da não existência de larvas nestas plantas, ou de qualquer outro instrumento comprobatório fornecido pela floricultura, sendo proibido o cultivo em áreas abertas, isto é, em contato com a água da chuva. Parágrafo 4º. As floriculturas e demais estabelecimentos que comercializam bromélias ou qualquer planta cuja espécie acumule água terão prazo de 60 dias a contar da publicação desta lei para criar um adesivo de advertência aos consumidores, no qual deverá conter todas as orientações quanto aos cuidados sobre a proliferação do mosquito transmissor da dengue no cultivo destas plantas. Parágrafo 5º. No ato da venda direta ao consumidor, essas plantas deverão ser entregues com um adesivo de advertência, onde conste também que somente será permitido o cultivo em áreas cobertas, caso contrário, serão arrancadas. Artigo 15. Os proprietários, possuidores ou responsáveis a qualquer título de imóveis que estiverem postos à venda ou para locação,
ficam obrigados a mantê-los com os vasos sanitários vedados, caixas de água tampadas e vedadas, ralos externos vedados, piscinas com tratamento à base de cloro em temporada e fora dela ou vazias, calhas desobstruídas e isentas de qualquer material que possa acumular água. Artigo 16. As disposições da presente lei poderão ser aplicadas no que couber conjuntamente com o Decreto Estadual 23.430/74, Lei Federal 6.437/77, sendo que as multas da presente lei serão aplicadas em observância ao disposto no artigo 93, inciso 1 a 4 da Lei Municipal 2.367/98 e Lei Municipal 2.244/97. Artigo 18. As penalidades da presente lei não se aplicam a proprietários, locatários, possuidores ou responsáveis a qualquer título de imóveis onde comprovadamente, mediante parecer favorável da Secretaria de Saúde, Vigilância Sanitária, executarem serviços de aplicação de inseticida, larvicida ou qualquer outro produto que impeça a presença e a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti e Aedes albopictus, transmissores da dengue e febre amarela, ou de qualquer outro gênero e espécie, seja ela transmissora ou não de moléstias ao ser humano. Artigo 19. O Poder Executivo fica autorizado a regulamentar a presente lei no que for necessário. Artigo 20. Esta lei entrará em vigor a contar de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito de Espumoso, aos 23 dias do mês de janeiro de 2017, Douglas Fontana, Prefeito. Câmara Municipal de Vereadores, segundo projeto de lei municipal número 002, de 23 de janeiro de 2017. Roberto Carlos Iop, vereador da bancada do Partido dos Trabalhadores, PT, vem pelo presente apresentar ao douto plenário a presente emenda ao projeto de lei municipal número 002, de 23 de janeiro de 2017, que dispõe sobre medidas permanentes de prevenções no município de Espumoso e dá outras providências. Emenda aditiva. Cria o artigo 17. Artigo 17. O município de Espumoso, em parceria com o Viveiro de Mudas da Cotriel, o Lions Club e Câmara Júnior e demais entidades de Espumoso, distribuirá mudas e sementes da planta crotalária à população e obrigará os proprietários de terrenos baldios que não estão cultivados a plantar a crotalária, que combate biologicamente o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Plenário Agostinho Somavila, Espumoso, 30 de janeiro de 2017, Roberto Carlos Iop, vereador bancada do Partido dos Trabalhadores, PT. Essa planta crotalária é muito conhecida no norte do país, uma planta de 2 metros de altura, que ela tem uma floração de em torno de 3 a 4 meses, e tem uma libélula que se alimenta, então, do néctar dessa flor, e em lugares onde que ela é plantada, reduz até 97% os mosquitos. E aqui em Espumoso, a Câmara Júnior e o Lions são pioneiros nesse trabalho, juntamente com o Viveiro de Mudas da Cotriel. E eu acredito que medidas biológicas como essa vão equilibrar o meio ambiente e também vão obrigar os proprietários que têm terrenos baldios, costas e rios, a cultivarem essa planta e a gente ter, então, uma redução sensível. Por isso que a gente pede apoio dos colegas vereadores na votação, então, dessa emenda. Obrigado. Eu parabenizo a administração municipal por apresentar esse projeto, porque eu acho que é muito melhor a gente prevenir do que, de repente, enfrentar uma epidemia de dengue que acabe com mortes no nosso município. Então, a prevenção sempre é a melhor forma. Muito obrigado. Senhor presidente, demais colegas, comunidade aqui presente, no parágrafo 1º, que diz autoridade sanitária, agente de endemias e agente comunitárias de saúde, ficam autorizados a aprender, eu gostaria de salientar, orientar o proprietário, porque eu acho que elas não vão estar recolhendo o lixo que tem nas casas.
Então, elas vão orientar e ficar com o pessoal junto para que eles recolham o seu lixo. Esse projeto é de extrema necessidade para a comunidade espumosense, já que a nossa área de risco ela é de mais de 9 anos, praticamente, que a dengue vem nos assombrando. Tivemos uns anos de estiagem, isso foi comprovado junto à 6ª Coordenadoria de Saúde, que o nosso município livrou-se da doença quando teve o problema em Ijuí. E essa emenda do vereador Roberto, ela vem atender, e sem sombra de dúvida, é a prevenção, algo que hoje está faltando no nosso município. Segundo a colega vereadora Ana falou, a questão, todos nós somos responsáveis pelo nosso lixo, mas vai chegar a pontos que a doença bater a nossa porta, as autoridades vão ter que tomar providência. E essa lei, eu acho que ela vem de amparo à comunidade e à administração. Também parabenizo a administração por esse projeto já de forma extraordinária, e nós estamos aqui, todos os vereadores, colegas, para auxiliar a administração. É isso, senhor presidente. Obrigado. Palavra com o vereador Marcelo. Gostaria de cumprimentar o senhor presidente, demais edis, funcionários da casa, população aqui presente. Acredito que no parágrafo 1º, quando fala em autorizar a apreender, não é em todos os casos. Isso vem a citar um determinado caso concreto que ocorre, que muitas vezes os agentes encontram os portões fechados, as portas das casas fechadas, até mesmo casas que às vezes não são habitadas. Aí sim, acredito eu que será usado essa apreensão em questão de vasos, mas com certeza o diálogo é a melhor forma. E a prevenção, como o nosso caro colega João Valério citou, é o melhor remédio. Palavra continua os demais vereadores. Ninguém mais fazer uso da palavra, então coloco em votação então a emenda. Quem é favorável permanece como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores. Coloco em votação o projeto. Quem é favorável permanece como está, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos os vereadores.